Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu acredito na palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Se assenta no teu lugar, querido. Deus é maravilhoso. Não tem como receber se nós não pedirmos. Não tem como nós acharmos se não procurarmos. Mateus capítulo 7, versículo 7. Não tem como. Deus sabe de tudo, pastor, Ele sabe. Mas o prazer do Pai não está em identificar a necessidade do filho. O prazer do Pai está na ação do filho procurar para dizer das suas necessidades. O Pai sabe, Deus sabe, mas o prazer dele é ouvir você pedindo, você buscando a Ele, e você com perseverança, entendendo que a nossa ação, a nossa atitude de bater na porta, ela vai se abrir. Você crê nisso? Deixa eu dizer para você que Deus já tem preparado para cada um de nós portas de vitórias, de bênçãos, de milagres. Quanto crê nisso, diga amém. Mas diga assim: eu tenho que mover. Nós vamos entender isso um pouco mais. Mateus 7, 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Repita comigo: batam e a porta será aberta. Diga assim: a minha parte é bater na porta. Diga: a parte de Deus é abrir a porta. Amém ou não amém? Glória a Deus. E o versículo continua dizendo assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E há quem bate. Repito: e há quem bate. Repita comigo: e há quem bate. Se tiver alguém do seu lado, fala: e há quem bate. Irmãos, é algo progressivo. Muitos pedem. Há um grupo que busca. E é interessante que a Bíblia deixa muito claro que alguns têm a persistência, a perseverança em bater a porta. Porque você vê que para aquele que pede, ela fala de uma maneira, para aquele que busca de outro. Mas quando chega na hora de dizer daquele que bate, ela vai trazer a nós uma frase: a quem? Ou seja, somente para aqueles que têm a atitude de bater na porta. Porque muitos desistem. Tem pessoas que desistiram dos sonhos, tem pessoas que desistiram das promessas, porque eles pediram, porque eles buscaram, mas não aconteceu. Eles desistiram no trajeto da vitória. Eles não persistiram a chegar em ponto de bater. Outra coisa que quando a gente lê esse texto a gente observa é que a Bíblia diz daquele que bate, mas ele permanece no seu lugar. Diga comigo: eu preciso permanecer na presença de Deus. Eu estava lendo e o Espírito Santo colocou isso no meu coração, e é interessante. Todo mundo aqui já foi criança, mas nem todo mundo já fez isso, mas alguns. A gente chegava na porta, no portão, na campainha, né? E batia e corria. Ou tocava, apertava e corria. Esses dias eu estava vindo com o Benjamin da escola, e aí tem um portãozão grandão lá. Ele chegou assim e bateu no portão e correu. Aí eu não percebi, aí eu que fiquei para trás. Eu falei: eu tinha que ter corrido também, né? Às vezes a gente se porta como criança. Nós queremos, nós pedimos, nós buscamos, nós até batemos, mas nós não perseveramos, nós não persistimos. Parece que nós temos medo de receber aquilo que está por trás da porta. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Deus é aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos.
E na palavra está escrito: Ele é quem abre portas, e as portas que Ele abre ninguém pode fechar. E lá também está escrito: é Ele quem fecha a porta, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que tem o controle de toda situação. Então, se nós cremos na palavra, não tem por que nós fugirmos da porta. Não tem por que nós desesperarmos e com medo nós desistimos de persistir diante daquilo que Deus tem para nós. Querido, Deus tem sim vitória para você. Não importa o tempo, não importa a idade que você tem, Deus tem uma direção vitoriosa para a tua vida. Deus tem uma direção vitoriosa para a tua casa, para a tua família. Mesmo que o inimigo se levanta e diz: não tem não, não dá mais tempo não, você não tem por que receber algo de Deus. Não importa, porque o nosso Senhor é quem transmitiu essa palavra dizendo: aquele que bater, as portas irão abrir. Então eu acredito que nesta noite o Senhor preparou para mim e para você, para nós sairmos aqui motivados, entendendo que tem portas preparadas para que eu e você venhamos desfrutar das bênçãos que Ele preparou para as nossas vidas. Tem algo de Deus especial. Diga assim comigo: tem bênçãos. Fala com fé: tem bênçãos que só recebe. Fala com certeza que só recebe quem bate a porta. Tem bênçãos que só recebe quem bate a porta. É por isso que nós precisamos perseverar. Eu não estou dizendo que você nunca bateu na porta, mas eu estou dizendo que tem portas que Deus preparou para você, que ainda não foram abertas. Mas essa noite, Deus preparou para que nós venhamos entender isso, que ainda não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Por que não, pastor? Porque você está vivo, irmão. Se você está de pé, porque Deus ainda tem portas preparadas para que você entre por ela e desfrute daquilo que você nunca desfrutou. Essa é a fé que tem que movimentar você. É você acreditar, é você entender que quando nós lidamos com os homens, é tudo diferente. Quando nós lidamos com os homens, nós pedimos e nem sempre somos atendidos. Nós buscamos e nem sempre eles facilitam para que nós venhamos encontrar. Nós batemos e nem sempre eles abrem a porta. Quem é que já não foi visitar alguém e bateu a porta, tocou a campainha e percebeu que tinha alguém lá dentro? Talvez a pessoa não estava bem, não queria receber. Talvez até se esconde. E às vezes já aconteceu comigo, a gente vê a sombra da pessoa passando correndo assim. Mas com Deus é diferente. A Bíblia diz que com Ele é tudo diferente. Quem pede, diga comigo, recebe. Diga quem procura, diga acha. E a Bíblia diz que aquele que bate, as portas se abrem. Deus não precisa se esconder. Deus não tem dia que Ele não está bem. Eu amo entender isso, eu amo aceitar essa verdade. Porque o homem nem todo dia está bem, mas Deus não. Pode ser o pior dia da tua vida, os céus continuam sendo a morada de Deus. Pode ser o pior dia da face da terra, das nações da terra, os céus continuam sendo a morada do eterno Deus. Então não importa a situação, o Deus que abre portas, Ele está aqui neste lugar. E a nossa postura é adorar, é persistir, é perseverar e acreditar. De Deus virá a vitória para a minha vida. Do Senhor virá aquilo que eu tanto tenho buscado. É uma ação, queridos. É uma mudança de vida. Porque para você bater, para você chamar, você precisa perder a vergonha, o medo, o receio. Pessoas com medo de buscar aquilo que tanto almeja. Sendo que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Não é isso que está escrito? Confia nele e o mais Ele fará. Quem é que faz o mais em nossa vida? Diga Deus. A nossa parte é essa. É a gente confiar, é nós confiarmos nele e nos lançarmos totalmente.
para vivermos a experiência. E é tão interessante. Alguém aqui já passou por aqueles momentos de surpresa de aniversário? Alguém aqui? Você chega em casa, surpresa! Alguém já? Aquilo dali não é emocionante? Aquilo dali gera em nós um impacto, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Quando a gente abre a porta, surpresa! A pessoa vem para casa e pensa, é mais um dia que eu vou chegar na minha casa, vou ver meus filhos, vou ver a minha esposa, vou ver meu marido. Quando chega lá, está a família, está os amigos reunidos. Aquela surpresa gera um impacto, gera uma emoção, gera uma alegria. Entenda que é isso que Deus tem para nós. Às vezes você está batendo na porta e está pensando, vai vir só mais uma vitória. Não, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele faz muito além do que aquilo que nós pedimos, ou até mesmo imaginamos. Deus é aquele que tem prazer em surpreender os seus filhos. Deus é aquele que tem prazer em trazer a mim e a você muito mais. Muito mais. Nós não servimos a um Deus limitado. Nós não servimos a um Deus pequeno, não, mas nós servimos a um Deus que deixou na sua palavra a promessa para que eu e você venhamos viver. Então ele diz, aquele que tem necessidade, peça, aquele que precisa, busca, mas aquele que quer viver e desfrutar de algo mais, precisa perseverar. Nessa noite nós estamos aqui para ouvir simples essa palavra, é a ação de perseverar, que é uma atitude que gera em nós aquilo que nós ainda não desfrutamos. Então você não pode parar, irmão. Você não pode desistir. Diante daquilo que você já até recebeu, você não pode se satisfazer. Por que não, pastor? Porque Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais para a tua casa, Deus tem mais para a tua família, Deus tem mais na tua vida profissional, Deus tem mais na tua vida emocional, Deus tem porta de empregos aqui para os irmãos que precisam, porque Deus tem mais para essa igreja, Deus tem mais para o nosso ministério, porque o nosso Deus é aquele que age de uma maneira abundante em nossas vidas. Ele age de uma maneira além. Então nós precisamos entender essa grandeza de Deus. Nós precisamos compreender como que Ele faz e não duvidarmos. Porque muita gente, como eu disse, está correndo depois que bate a porta. Muitos estão com medo de saber o que tem atrás da porta. E muitos outros já desistiram de persistir. Porque na sua mentalidade fraca não vê que tem algo mais da parte de Deus. Para todos nós que estamos aqui, Deus tem mais. Tem mais. Então nós precisamos sair daqui só entendendo essa simples palavra. Da parte de Deus, eu tenho mais para receber. E não é porque eu tenho direitos, mas é porque o meu Deus quer me dar, quer me presentear, quer me conceder. Nós servimos a um Deus, queridos, que Ele age assim. Mesmo diante das nossas fraquezas, limitações, mesmo diante dos nossos erros e falhas, Ele não desiste de nós. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o nosso Deus não desiste de você, não desiste da minha vida, não desiste da nossa casa. O nosso Deus, Ele persiste em nos trazer aquilo que tanto almejamos. Agora a questão é, e você? Você serve a um Deus que não desiste. Mas e você? Você serve a um Deus que prepara. Mas e você? Como que você tem se condicionado? Como que você tem permitido viver e desfrutar das promessas de Deus? Como que você tem colocado tudo diante dEle para desfrutar do cuidado, do zelo dEle? Eu quero ler um texto, abre a tua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando lidamos com os homens, há falhas, há recusas. Mas quando lidamos com Deus, tudo é diferente.
Com Deus não tem falha, não tem recusa. Com Deus tudo é perfeito, tudo é no tempo certo, tudo é na hora certa. E é por isso que Jesus ele vem e traz essa palavra para nos encorajar a orar, a nos transmitir uma compreensão do poder que há na oração, do poder que há na persistência de buscarmos a Deus. Olha o que diz aí Hebreus 11:1. Vamos ler todos juntos? Pode ler aqui na tela que fica numa linguagem só. Vamos lá, 1, 2, 3. Para aquele que tem fé, ele não precisa saber, ele não precisa ver, ele só precisa crer. Quando a gente compreende isso, irmão, nós avançamos. Porque mesmo diante das provações, das limitações, nós cremos, Deus vai prover uma saída. Mesmo diante dos desafios, nós cremos, Deus vai dar o livramento. Mesmo diante das enfermidades, nós cremos, Deus vai curar. Mesmo diante das limitações, nós cremos, eu sirvo a um Deus poderoso. Mas somente através da fé. Porque a fé vai nos movimentar, adiante das portas persistimos. E eu quero ler outro texto com você, abre a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Então você precisa perseverar. Porque aquele que bate na porta, ele vai ter que aguardar a porta se abrir. Para você perseverar, você precisa de ter fé. Porque sem fé nós não conseguimos permanecer. Sem fé, nós vamos ser levados por qualquer movimento. Mas com fé nós perseveramos. E precisamos dessa fé para não temermos. Porque eu acho muito interessante esse texto. Muitos de nós estamos diante da porta e pensamos, por que não acontece logo? Por que eu já não alcanço aquilo que tanto eu quero? E esse texto de 1 Coríntios 16, versículo 9, narra um momento onde Paulo está dizendo à igreja da sua situação. Diga assim comigo: portas de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Diga assim: Deus tem para mim. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus tem para você. Mas diga para essa pessoa: mas tem muitos, diga muitos, diga aí muitos opositores. Não é fácil. Muitos querem a facilidade, mas não é fácil. Se você quer alcançar aquilo que você ainda não desfrutou, não vai ser fácil. Você vai ter que ter resistência, você vai ter que ter resiliência. Não vai ser fácil. O próprio servo de Deus está dizendo: olha, porque se abriu para mim uma porta ampla. E o quê? Diga assim comigo: ele estava vendo que a porta era grande, diga aí, era boa. Era a visão que Deus tinha dado a ele. Ele viu. Ele percebeu que aquele local, aquela região era algo poderoso. Mas olha o que ele diz: e há muitos adversários. Vamos bater na porta, vamos. Mas tem uma questão. Antes de você chegar nessa porta, para que você bata e ela se abra, diga assim comigo: há um processo, há um desafio. E é nesse quesito que muitos têm desistido. Porque as pessoas vêm à igreja e eles querem uma receita para mudar a sua vida do dia para a noite. Nós passamos por dificuldades e queremos que Deus mude tudo, amanhã já esteja tudo resolvido, mas não é assim. Há um processo, há uma batalha, e é por isso que perseverar é importante.
Porque diante daquilo que Deus tem preparado para nós, o inimigo ele se levanta, irmão. Ele se levanta usando pessoas da família, ele se levanta usando amigos, ele se levanta usando pessoas do trabalho, para gerar em nós um distanciamento da porta. E quanto mais distante da porta, mais distante da promessa. Quanto mais distante da porta, mais distante do milagre. Muitos estão enfraquecendo, é aí. Porque esquece. A Bíblia diz assim, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. As portas estão preparadas, eu creio nisso. E as portas que Deus tem para mim e para você, eu tomo posse até disso aí que Paulo viu. São portas amplas, promissoras. Ele estava dizendo, é muito além daquilo que eu estava pensando, é melhor. Porque o que Deus tem para nós é melhor. A gente vive pedindo, a gente vive buscando coisas limitadas à nossa fé, mas aquilo que Deus tem é maior. Mas e os adversários, pastor? A palavra de Deus, ela nos ensina a buscar a Deus, a nos equipar com a armadura que irá nos proteger dos ataques do inimigo. Porque é interessante, os inimigos eles não vão bater em retirada daquela região da porta, mas com a direção de Deus, com a palavra do Senhor, usando o capacete da fé, trabalhando com aquilo que Deus nos deu, nós vamos avançando. Os inimigos colocam armadilhas, os inimigos criam situações para nos fazer parar. Mas a Bíblia diz assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os adversários podem ser muito, a tribulação pode vir, os desafios virão, mas Deus ele continuará comigo e com você, para que mesmo diante dos adversários nós possamos avançar e tomarmos posse daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então tem adversários? Tem, mas continue agindo com fé. Porque não é você que vai ter que bater em retirada, não é você que vai ter que sair. Não, por quê, pastor? Porque a porta é para você. Diga aí, Deus tem. Diga, Deus tem uma porta ampla e promissora. Diga assim, para a minha vida. Daqui a pouco o culto termina e os adversários já vão estar agindo. Você vai chegar na tua casa e os adversários já vão estar agindo. Você vai para o trabalho amanhã ou segunda-feira e os adversários vão estar agindo. Não perca tempo com eles não. Muitas pessoas estão parados e não avançam para bater na porta e receber aquilo que Deus preparou, porque fica perdendo tempo com os adversários, fica sofrendo por causa do inimigo, fica chorando por causa da situação. Ô irmão, para com isso. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais que vencedor. Então quando o adversário vem, você não precisa sentir um pequenininho, um coitadinho, não. Está vindo o adversário? Pode vir, porque eu já te venci antes dessa batalha. Isso é para aquele que tem fé e acredita que Deus já nos concedeu a vitória que precisamos antes mesmo de virmos a este mundo. Agora a grande questão é essa fé que domina a tua vida? É esta fé que de fato faz você ir, faz você persistir, faz você insistir? Ou só há lamento diante dos adversários? Ou só há murmuração diante dos desafios? Tanto que eu pedi, eu pensava que já ia resolver, mas começou tudo de novo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não duvide daquilo que Deus preparou para você. E eu encerro aqui citando 3 fatos. Lucas capítulo 18 fala daquele momento tão lindo da parábola do juiz iníquo. É interessante que
Quem era o adversário daquela mulher? Era o próprio juiz, que daria a ela aquilo que ela queria. Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8. Não vamos ler não, mas só para você observar. Quem era o maior adversário dessa mulher? Diga assim comigo: juiz. Quem é que humanamente falando ia abençoar aquela mulher? Juiz. Às vezes, não é que Deus é o nosso adversário, mas às vezes Ele vai testar a nossa fé, Ele mesmo. E eu digo isso para que você entenda que nem tudo é demônio, nem tudo é o diabo. Às vezes é só Deus testando a nossa fé. Você acha que quando os discípulos entraram naquele barco com Jesus, você acha que foi o diabo que fez aquela tempestade alcançar o barco que Jesus estava? Sabe quem era naquele momento o adversário dos discípulos? O próprio Jesus. A gente tem que entender isso, porque senão nós vamos desistir, estando frente a frente com Ele. Aí a gente vai para uma outra história. Gênesis capítulo 32, versículo 28 e 29. Aquela mulher persistiu e ela recebeu o que ela queria. Ela bateu na porta, ela persistiu, insistiu e alcançou. Pastor, já tem 10 anos, já tem 20 anos. Eu digo para você, persista. Se for persistir até morrer, continua. Não tem problema não. Porque se é de Deus conceder a você, Ele vai dar. E mesmo que você olhe e fale, mas já estou avançado em dias, já tenho uma idade muito avançada, fica tranquilo, Ele prospera, Ele aumenta os seus dias. Porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Vamos continuar, Gênesis 32, verso 26 e depois o verso 28. Verso 26. Então o homem disse, está acompanhando aí? Então o homem diz: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu. Isso aqui é muito lindo. Alguns falam que era o anjo, mas eu continuo crendo que era Jesus. Quem era o adversário de Jacó naquele momento? Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A persistência. O que Jacó estava fazendo? Estava batendo a porta. Ele viu a porta, era ampla, era promissora. Então ele disse: não vai sair, eu não vou te deixar. Vamos ler o versículo 28, por favor. Então disse o homem: seu nome, olha aí. Ele persistiu. Ele bateu na porta. Tinha um adversário? Tinha. Você conhece a história e vê que Jacó ele foi ferido, ele foi machucado, ele sofreu. Na briga, na batalha, ele teve uma das suas coxas prejudicada, uma das suas pernas prejudicada, mas mesmo diante da dor ele persistiu. Ô irmão, ô irmã, receba essa palavra de Deus para a tua vida. Mesmo diante da dor, persista. Mesmo diante da perca, persista. Mesmo diante dos desafios, persista, porque Deus nos concederá a vitória. Muitos estão desistindo aí, porque não estão entendendo. Olha aí o que diz no texto. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó. Você não vai ser mais reconhecido como aquele que traiu, que negou, que deu o golpe. Não,
mas sim Israel, porque você lutou com quem? Você lutou com Deus e com homens e venceu. A nossa parte, queridos, é essa: é persistir em buscar ao Senhor, é continuar batendo na porta, mesmo que tenha muitos adversários, porque no momento certo Ele irá liberar sobre as nossas vidas a palavra que mudará o nosso destino. Ele lutou com Deus. Quem era o adversário de Jacó? Quem é o teu adversário? Quem é? Mateus 15, versículo 28. Irmão, entenda isso, por favor, porque senão você vai desanimar. Imagina Jacó lutando contra Deus. Se ele não tivesse certeza daquilo que ele tanto desejava, naquele momento que ele foi ferido, ele teria desistido. Essa mulher da parábola do juiz iníquo, se ela não tivesse certeza daquilo que ela queria, quando a primeira vez a porta foi batida diante da sua face, ela teria desistido. E você? Mateus 15, 28, a mulher cananeia. A história diz que essa mulher persiste porque ela precisava que Jesus a atendesse. Eles têm um diálogo, e algo muito marcante é quando ele diz: não tem como eu atender, no resumo, aquele que está no chão. Não tem como eu atender aquele que é pior do que um animalzinho de criação. Quem que era o adversário daquela mulher? Jesus. Aí às vezes alguém vem e fala uma palavra para você, e diz: ai meu Deus, eu não quero mais. Alguém vem e fala alguma coisa: não vou buscar mais a Deus, não, vou desistir disso. Aquela mulher estava recebendo uma palavra, entre aspas, negativa do próprio Jesus, mas Jesus estava provando a fé dela. Não é digno eu compartilhar os pães e as migalhas. Você vê a inteligência da persistência, porque aquele que persiste, ele consegue receber sabedoria. Elas falam: mas tem as migalhas. Ela, diante daquele desafio, ela fala: eu não quero nem o pão, eu quero aquilo que é desprezado, que ninguém come, Jesus. Vai ser o suficiente. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Você não desistiu. Isso que Jesus fala é tão lindo. Para aquele que persiste, olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente desiste, irmão, porque a gente não entende que aquilo que tem depois da porta é grandioso. Aquela viúva, ela chega para o profeta e diz: eu não tenho nada, e eu preciso pagar a dívida, porque senão eles vão levar os meus filhos. O profeta conversa com ela e ela fala: um pouquinho de azeite, um restinho de azeite. Ele diz: então vai, pega botijas, entra na tua casa com os teus filhos, fecha a porta. Interessante, porque ela ia fechar a porta, mas quem estaria abrindo a porta era o próprio Deus. Ela entra na casa com aqueles monte de vasos que ela arrumou, humilhada, entristecida. O que a gente vai fazer? Ficar jogando óleozinho nesses vasos? Mas quando ela abre aquela porta, ela abre para glorificar a Deus. Quando ela fechou, não tinha. Mas quando ela abriu a porta, toda a provisão que ela precisava para se manter, ela recebeu. Porque aquele que persiste em buscar na fonte certa, e a fonte certa é Deus, sempre vai receber dele provisão.
olha para aquilo, ela só queria o dinheiro para pagar a dívida. O homem de Deus fala: vende, paga o que você deve e viva do resto. O que você quer é pouco demais. O que você almeja é pequeno demais. E é por isso que Deus vai dar mais. Eu quero a salvação, pastor, de um filho, de uma filha, de um parente. A salvação dele é: Deus vai conceder a você a oportunidade de ser instrumento para salvar muitas outras pessoas. Porque o que ele faz é assim. Olha aí a história. Jesus disse a ela: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O que você deseja? O que você almeja da parte de Deus para a tua vida? Nós estamos diante daquele que nos surpreende. Nós servimos a um Deus que faz muito mais. A sua parte é bater na porta. Você só precisa bater, não é você que abre. A Bíblia diz: aquele que bate, a porta se abre. Porque não é você que tem a chave, é Deus. E o mesmo que tem a chave é o mesmo que abre a porta. Pastor, quando a porta se abrir, o que eu vou encontrar? Deus. Quando a porta se abrir, o que eu vou encontrar? A promessa. Quando a porta se abrir, o que eu vou encontrar? A provisão. Agora depende de você. Você quer persistir? Você quer insistir? Então continue batendo na porta. Quem sabe você iniciou janeiro batendo nessa porta, está agora em dezembro e a porta está fechada. E você está quase desistindo porque parece que quando começa a ficar bom, aparece um outro desafio. Aparece uma outra situação. Então Deus nos trouxe aqui para entender: a porta é tua. A bênção que está do outro lado é tua. Ninguém vai tomar, ninguém vai se apossar daquilo que Deus tem para você. Ninguém vai ter direito de entrar na porta que Deus preparou para você. É tua. Ele fez para que você desfrute, para que você viva, para que você se alegre. Bata na porta. Persista em buscar a Deus. Persista em pedir a Deus. Não desista. Porque também nós vamos ouvir Ele dizendo a nós: grande é a tua fé. Sentado como você está,